Olá, mais um vídeo, tá? Nessa sessão, na verdade, nesse vídeo, né? Sessão 3.10 do nosso livro texto, tá? Eu vou falar num primeiro momento, vou falar sobre linearização de uma função, e daí eu pretendo fazer um outro vídeo para falar um pouquinho sobre a diferencial de uma função, tá? Então, vamos lá só. Linearização de uma função, tá? Ou, como o próprio Stewart usa no livro texto, né? Aproximações lineares de uma função, ok? Então, linearizar uma função ou buscar uma aproximação linear dela próximo de um ponto é o assunto da sessão, tá? Então, isso é uma aplicação derivada, na verdade a gente vai usar a noção geométrica, né, de conceito derivado, tá? E vamos só oficializar o que a gente entende por uma aproximação linear de uma função dada num ponto, ok? Na verdade, a aproximação linear ela é pontual, então, escolhido o ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente define, né, essa linearização da função nesse ponto que foi dado, tá? Então, a ideia geométrica aqui é fundamental, tá? Suponha que a gente tem uma função, aqui x, y, tá? Vamos supor isso daqui, então tem uma função, vamos supor que o gráfico seja isso, tá? Então, y igual f de x, ok? E vamos agora pegar um ponto no domínio da função, que eu vou chamar esse ponto de A, ok? Obviamente que se isso daqui for o gráfico, né? Y igual a f de x, vamos deixar aqui, apagar o y igual a f de x lá, tá? O que eu vou pedir, né? Então, eu estou pedindo que a função seja definida no ponto A, ok? Então, isso é uma informação importante, ou seja, f de A existe, né? Ou seja, a função está definida no ponto A, e mais do que isso, que f' de A também existe, tá? Então, o que significa dizer que a função f está definida no ponto e tem derivada primeira, né? Então, naquele ponto, ela está definida e, mais do que ser contínua, ela é suave naquele ponto, né? Então, eu poderia pensar em falar da reta tangente, a curva gráfica da função, né? No ponto que foi dado, tá? Então, essa reta em verde, tá? Aqui a gente vai oficializar uma coisa que eu venho falando nos outros vídeos, né? Que a reta tangente é o gráfico da função f num ponto, ela é dentre todas as retas, né? Vamos colocar aqui, dentre todas as retas que passam nesse ponto aqui que foi dado, esse ponto aqui, vamos só marcar ele, né? É o A, f de A, né? Dentre todas as retas que passam nesse ponto, tem uma que me interessa, aquela que melhor se ajusta ao gráfico da função naquele ponto, que é o que a gente chama de reta tangente, ok? Então, essa reta em verde aí, eu vou dar um nome especial para ela, tá? Vou chamar de L de x. Então, a função f foi dada e a L, na verdade, vai ser o que a gente entende por linearização da f no ponto que foi dado, no caso aqui o ponto A, ok? Então, na verdade, não tem muito o que falar nessa sessão, né? Resumindo, eu dei uma função para vocês, f, que o gráfico está aqui, escolhi um ponto lá no domínio da função, tá? Esse ponto aqui, do ponto de vista de gráfico, é o A, f de A, né? E dentro de todas as retas que passam nesse ponto, eu pensei em uma que melhor se ajusta ao gráfico da função naquele ponto, né? Localmente, se vocês olharem aqui, próximo ao ponto, tanto a função f quanto a função L, ou seja, a linearização, elas estão muito próximas, né? Então, essa função L aí é chamada linearização da função f no ponto que foi dado, ok? Então, a gente teria até uma expressão para isso, né? Então, esse L aqui vem exatamente do nome linearização, tá ok? Então, vamos tentar buscar uma expressão, né, para L, né? Quem é L de x, né? O que a gente sabe é que se o x for A, quanto vai ser L de A? Tem que ser o próprio f de A, porque tanto a curva f, né, tanto a curva f quanto a curva L, definida, né, pelo gráfico de f, pelo gráfico de L, né, essas curvas têm que conter, né, o ponto AF de A, ok? Então, aqui é bem simples, né? Isso vai ser exatamente f de A mais f' de A, que multiplica x menos A. Ou seja, por que a linearização tem essa cara, né?
Primeira coisa, ela vai ter que satisfazer, vamos marcar aqui, L de A tem que ser F de A, ou seja, a função L, que a gente chama de linearização, é uma função que passa no ponto AF de A, ok? Ou seja, o gráfico dela passa nesse ponto, tá? E mais do que isso, se a gente derivar a função L e aplicar no ponto A, isso tem que coincidir com a derivada da F no ponto A, tá? Então, essas aqui são as duas exigências da linearização, tá? Então, o que é a linearização de uma função num ponto escolhido, né? É uma reta, ok? É uma função linear, de acordo? Que passa no ponto, né? Então, isso aqui tem que ser verificado. E mais do que isso, a primeira variação da reta tem que coincidir com a primeira variação da função no ponto. Ou seja, a inclinação da reta tem que coincidir com a inclinação da curva no ponto. Ok? Então é isso. Dada uma função e um ponto, buscar a linearização dessa função nesse ponto que foi dado é exatamente construir essa função linear aqui. Ok? É bastante comum a gente chamar isso aqui de uma função linear, tá? Alguns de vocês podem reclamar, né? Porque o f de a aqui não é zero necessariamente. Não é uma transformação linear, né? Na verdade é uma reta afim, tá? Mas é bem comum a gente chamar de aproximação linear, ok? Nesse caso. Tá? Então, linearização de uma função nada mais é do que você oficializar, né? A reta tangente ao gráfico daquela função no ponto que foi escolhido. Perfeito? Então, vamos só exemplificar o que a gente está dizendo aí, né? E claro, eu vou voltar até para falar um pouquinho sobre isso, né? Qual é a relação entre a função L e a função F, né? Então, uma observação bem importante aqui, tá? Se a gente pegar L de x e F de x para x perto de A, no ponto A, L e F coincidem, né? Mas se você pegar um x próximo de A, tanto L quanto F estão relativamente próximos, ok? Então, essa é a essência da linearização, ok? Então, um exemplo que eu quero só discutir com vocês vamos tentar linearizar a função raiz de x, tá? Numa vizinhança do ponto 4, ok? O que eu estou dizendo com isso? Então, vamos só fazer o gráfico aqui da função raiz. Então, vou fazer o gráfico em vermelho aqui. Então, tem o raiz de x, tá? Aqui. E o ponto A é o ponto 4. Vamos pegar uma outra cor aqui. Então, o ponto 4, vamos supor que está aqui, tá? A função aqui, a raiz não ficou muito boa, né? Ela cresceu demais. Vou fazer uma escala um pouco. Vamos só ajustar aqui, tá? E não que vai ficar melhor, né? Mas alguma coisa assim, tá? Então, observe que a imagem do 4 aqui pela função raiz é exatamente raiz de 4, que é 2, né? E se a gente agora buscar a linearização, a gente estaria falando de quem? Exatamente dessa reta aqui, tá? Então, isso daqui, y, é f de x, ou seja, é raiz de x, né? E a reta vermelha é L de x, ou seja, y igual a L de x, que seria a linearização da função raiz no ponto que foi dado. Tá? Eu só vou aproximar aqui um pouquinho. Tá? Vamos aproximar aqui, então, y igual a f de x. Ok? Então, olha só, a L de x, nesse caso, é a linearização de quem? Da função raiz de x, certo? No ponto 4. Então, ela vai fornecer, L de x, vai fornecer aproximações para a raiz de x numa vizinhança do ponto 4, ok? E vamos só melhorar aqui. Quanto é L de x nesse caso? Vai ser exatamente a função f no ponto 4, né? Ou seja, eu quero que no ponto 4 tanto a L quanto a f tenham a mesma imagem. Só que agora eu vou ter que buscar a derivada da função raiz, aplicar no ponto 4, porque eu quero que as duas tenham a mesma inclinação no ponto 4, né? Tanto a curva raiz de x quanto a função linear aí, multiplicado por x menos 4, ok? Então, essa é a cara da linearização da função raiz de x no ponto 4, ok?
Então, vamos ver. Eu preciso, então, calcular a derivada da função raiz de x, ou seja, vamos colocar aqui, f' de x é 1 sobre 2 raiz de x, já vimos isso, né? Então, essa conta vai ser quanto? F de 4 é raiz de 4, né? Que é 2. Mais a derivada da função no ponto 4, certo? A derivada da função no ponto 4 vai ser 1 dividido por 2 vezes raiz de 4, ou seja, 1 dividido por 2 vezes 2, tá? Que multiplica x menos 4, ok? Então, isso daqui é exatamente a expressão para linearização da função raiz de x numa vizinhança do 4. Né? O que a gente pode escrever, vamos colocar aqui, é que se você pegar aqui 2 mais x menos 4 e dividir por 4, isso está bem próximo, claro, esse bem próximo do ponto de vista de linearização, né? Para x próximo de 4. É claro que se você pegar um x um pouco distante do 4, as aproximações não são boas, né? Se pegar esse x, a aproximação já não é tão boa. Mas para x próximo de 4, as aproximações são bem interessantes, são bem boas. Tá? Só fazer uma observação aqui, uma coisa que eu acho que vocês deveriam fazer, né? Durante a leitura desse texto, esboçar no GeoGebra o gráfico da função raiz de x, marcar o ponto 4 raiz de 4, ou seja, o ponto 2, que é esse cara aqui, tá? E pedir também para marcar o gráfico da linearização, né? Ou seja, a linearização é exatamente isso aqui, né? O gráfico de L de x que está aqui. Perfeito? Então, L de x, coloca lá no GeoGebra, coloca a raiz de x e coloca o ponto. E perceba que você tem exatamente isso, tá? Ok? Se você pedir para o GeoGebra lá usando, por exemplo, 15 casas de precisão, né? Pede lá para ele quanto que é a raiz, por exemplo, de 3,98, ou seja, eu estou pegando um x perto do 4. Então lá no GeoGebra você simplesmente vai pedir para ele quanto que é f de 3,98. Se você usar aí 15 casas de precisão, ele vai dizer para vocês que é mais ou menos 1, fiz a conta aqui, 994, 9937, 34, 326 e ainda segue, né? Esse número possivelmente irracional. E quando você pede lá quanto que é o L de 3,98, ele vai te dar exatamente igual a 1,995, exatamente. O que isso está fornecendo para a gente, né? Então tem 1,995 e aqui eu tenho 1,99499, estão percebendo? Isso está mostrando para a gente que esse número aqui, ele aproxima muito bem esse número. Lembrando do ponto de vista de algoritmos, né? Algoritmos numéricos, né? A máquina para calcular a raiz de 3,98 com 15 casas de precisão, por exemplo, ela tem que trabalhar bastante. Se você olhar aqui o L de 3,98, vamos ver aqui o que a máquina tem que fazer. Ela vai ter que pegar o 398 e subtrair 4, ou seja, fazer uma adição, pegar esse valor aqui e dividir por 4, ou seja, um produto, né? Lembrar que adição e subtração em máquina é a mesma coisa, e produto e divisão em essência é a mesma coisa. Claro que fazer um produto é mais barato do que fazer uma divisão, tá? Mas de qualquer forma, observe que quando você usa a linearização, você está precisando apenas das operações básicas da máquina, que é somar, subtrair, multiplicar e dividir. E já no caso do cômputo de raiz de 3,98, você já tem um esforço computacional um pouco maior, tá? Se um dia vocês forem estudar um pouquinho séries de Taylor, né? Vamos colocar aqui, séries de Taylor de uma função, o ponto de partida é exatamente essa conversa aí. Só que em vez de você tentar aproximar a função num ponto por uma reta, você vai aproximar ela por um polinômio de grau não tão pequeno, né? Grau 2, grau 3, grau 4, né? E não grau 1 como a gente fez aqui. Ok? Então eu gostaria só de mostrar para vocês aí que quais as implicações dessa conversa aí, né? Quem um dia for se enveredar para a teoria de aproximação, por exemplo, isso é o início de uma conversa sobre isso, né? Ok? E só para fechar, vou fazer um outro comentário que a gente já discutiu em algum momento no nosso curso.
um outro exemplo, tá? Eu vou pegar a função f de x como sendo seno de x, tá? Só um comentário rápido. Vou ver o gráfico dela aqui. E eu estou interessado agora na vizinhança do zero, ok? Então, vamos pegar o ponto zero e marcar aqui. O ponto zero está aqui, tá? O gráfico da função seno, vamos marcar mais ou menos aqui, ok? Alguma coisa assim, né? Ok? Mais ou menos o gráfico, não está muito bom aqui, mas enfim. Alguma coisa assim, tá? E o que a gente está interessado agora é linearizar a função seno no ponto zero. Ou seja, a menos aqui da minha imprecisão do meu gráfico, eu estou tentando buscar a reta tangente ao gráfico da função seno no ponto 0, 0. Certo? Exatamente isso. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho y igual a L de x, que seria a linearização da função seno no ponto 0, tá? E aqui, em azul, eu tenho y igual a seno de x, tá? Então, novamente, a mesma conversa. A linearização vai ser exatamente a função no ponto 0, ou seja, a linearização da função seno, né, no ponto 0 vai ser a função seno no ponto 0, mais a derivada dela no ponto 0, que multiplica x menos 0. E observa, quanto que é seno de 0, né? Ou seja, f de 0 é 0, mais quanto que é a derivada da função seno de x com relação a x? É o cosseno de x. Então, aqui você tem cosseno de 0, né? Que é 1. Que multiplica x menos 0. Observe que essa conta aqui é exatamente x. O que isso está dizendo para a gente? Que L de x é x, ou seja, a linearização da função seno no ponto 0 é exatamente o próprio arco, né? Isso está dizendo para a gente que seno de x, ou seja, vamos colocar aqui só um pouquinho, está dizendo para a gente que seno de x está bem aproximado por x, certo? Se você pegar um x próximo de 0, tá? Lembrando que isso é f de x e isso é L de x, tá? Isso, de alguma forma, é usado na física, ok? Essas aproximações lineares em física são muito usadas. Então, num problema de pêndulo simples, por exemplo, é bem comum o professor lá que está modelando o fenômeno, né? O fenômeno de oscilação de um pêndulo, é bem comum em algum momento, para ele conseguir fazer algumas continhas, ele falar para vocês que seno de um arco próximo de 0, eu posso aproximar isso pelo arco, e assim as contas ficam mais fáceis. Então, ele não está estudando o fenômeno exato que ele gostaria de estudar, porque ele não consegue avançar, tá? Mas ele está pegando um fenômeno aproximado, e ele usa esse tipo de hipótese aqui, tá? E isso, linearização explica direitinho, tá? Então, do ponto de vista físico, é muito usual você usar linearizações de funções, tá? Você troca a função pela linearização dela e segue com as continhas, tá? E isso aí também ajuda a gente se convencer daquele limite, né? Que a gente já vem usando bastante, né? Isso aqui está dizendo para a gente que seno de x e x estão cada vez mais próximos à medida que o x vai para 0, né? Então, olha só aqui, se você pegar um x perto de 0, esse x, seno de x está aqui e o x está lá. Pega esse cara aqui, né? Você percebe que se o x ficar mais perto de 0, a aproximação é melhor, tá? Então, isso justifica um pouco, né? Esse limite novamente, né? Ou seja, exatamente a derivada da função seno no ponto 0, né? Esse limite aqui, tá? Mas só para ilustrar, né? Isso aí é mais um exemplo que tem uma aplicação mais do ponto de vista físico, ok? Em fenômenos oscilatórios, ok? E daí a ideia é fazer mais alguns exercícios, né? Mas a essência acho que ficou bastante clara, tá? É isso. Até o próximo.